Estimados irmãos e irmãs, a paz do Senhor a todos. Agora eu expresso a minha saudação, agora eu faço em nome do nosso Deus, o nosso Pai Celestial, também em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, da nossa Mãe Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, o nosso Consolador, e em nome do nosso querido e santo profeta irmão Aldo. Estamos na casa do nosso Deus, na sua gloriosa presença. Temos que ter toda a reverência e temos também o direito de pedir a Ele da Tua bênção, da Tua unção, da Tua inspiração e tudo aquilo que Ele tem para nos conceder em mais esta reunião. Por isso o meu desejo é que a Santa Vó Rosa, junto com o Santo Irmão Aldo e Maria Santíssima, abençoe a todos os irmãos, inclusive dando o entendimento da palavra contida no boletim também, para que todos nós possamos sair dessa reunião alimentados e fortalecidos no Espírito. Esse é o meu desejo. Eu peço a gentileza, estão sentados, se possível, se coloquem em pé, para orarmos e entregarmos a nossa reunião nas mãos do nosso Deus. Com muita reverência, pois o momento é muito sagrado. Vamos orar. Glorioso Deus, Santíssimo, Eterno, bondoso e onipotente Pai Celestial, chegamos na Tua gloriosa presença, ó Pai, na Tua Santa Igreja. Reunidos em oração, nós Te adoramos, nós glorificamos o Teu nome bendito, porque o Senhor é um Deus de amor, é um Deus justo, é um Deus misericordioso, é um Deus que tudo tem feito para salvar, para libertar, para curar, para consolar, para confortar, para livrar os Teus filhos das ciladas do inimigo. Por isso nós Te agradecemos, ó Pai Santíssimo, pelo Senhor ter nos dado essa igreja, ter nos dado a Santa Vó Rosa como Consolador, ter nos dado o Santo Profeta Irmão Aldo como sucessor do Consolador e pastor do rebanho do Senhor. Nós Te agradecemos, Pai, pelo conhecimento da Tua palavra, a Tua doutrina, a Tua disciplina, que rege a nossa vida, que rege a nossa conduta, o nosso proceder, a nossa maneira de se vestir, de agir. Nós Te agradecemos pelo domínio que o Senhor tem sobre nós, dando a nós o direito à santidade da nossa alma, a consagração ao Teu reino. Por isso nós somos eternamente gratos ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nosso favor para nos salvar, para nos libertar. Adoramos igualmente ao Teu Espírito Santíssimo, que é a fonte de toda a sabedoria, de todo o poder, de todas as virtudes divinas, e que inspira a todos nos céus, e inspira também a nós na terra, através dos santos e dos anjos. Adoramos também a Ti, Jesus, Senhor e Salvador. O Senhor que é o nosso mestre, o nosso guia, que nos conduz no caminho do bem, da justiça e da verdade. Nós Te agradecemos, Senhor, e Te adoramos pela liberdade que há em nosso espírito, por nós termos o poder de tomar a decisão de escolher o que é certo para a nossa vida. Nós Te agradecemos porque o Senhor cumpriu a Sua promessa de enviar o outro Consolador, de deixar esse Espírito Sagrado conosco, para nos orientar, para nos inspirar, para nos abençoar, para nos proteger, Jesus. Nós Te agradecemos pela fidelidade nas Suas palavras. A Ti também, Maria Santíssima, receba a adoração do povo apostólico. A Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo nos ensinou a Te amar, a Te respeitar, a reconhecer na Senhora a Tua grandeza, a Tua glória, de Rainha dos céus, de Mãe do povo de Deus, Mãe de todos os santos. Nós Te agradecemos, Virgem Maria Santíssima, por tudo que a Senhora faz por nós, para a nossa vida,
para o nosso trabalho, para a nossa saúde, para o nosso lar, para as famílias, orientando inclusive as mães na educação dos filhos. Agradecemos, ó Virgem Maria Santíssima, pela presença da Senhora em nossa vida. A Ti também, Santa Avó Rosa querida, nosso Espírito Consolador, nós Te adoramos, Santa Mãe, Te glorificamos e agradecemos pela pessoa que a Senhora é para nós, pela Santa, poderosíssima que a Senhora é, para exercer esse poder de salvar, de vivificar, de consolar, de confortar, de curar na vida do povo apostólico. Nós Te agradecemos por a Senhora ter nos tirado do engano, do fanatismo, da idolatria, de doutrinas erradas, que nada tem a ver com a vontade divina. E a Senhora nos esclareceu tudo aquilo que era preciso e necessário nós entendermos para a santidade da nossa alma, para a nossa salvação e a nossa libertação, a nossa paz e a nossa vitória. Por isso receba e aceite, Santa Avó Rosa, a nossa sincera adoração, louvor, glorificação e gratidão. A Ti também, Santo Irmão Aldo querido, profeta do nosso Deus Altíssimo, último pastor do rebanho do Senhor, nós Te adoramos, primaz, e Te agradecemos, porque o Senhor é a representação viva do nosso Deus, de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, porque o Senhor é o sucessor do Consolador. Te agradecemos, primaz, pela Tua luta, que o Senhor empreendeu durante mais de 4 décadas, para manter essa igreja unida, numa só fé e num só Espírito e num só amor. Nós Te agradecemos pela nossa união, pela nossa vitória, e por termos a certeza que estamos no caminho certo, rumo à região celestial, à glória do nosso Deus. Também adoramos nessa hora e glorificamos a todos os santos e os anjos, que nessa hora descem dos céus com grande poder e virtude, para poder distribuir a nós a unção divina, e nos curar, e nos consolar, e nos confortar, e nos abençoar e nos inspirar. Santa e bendita Avó Rosa, nós entregamos esta reunião em Tuas santas mãos, para que junto com Maria Santíssima e o Santo Irmão Aldo, tome conta dessa reunião, tome conta de cada um de nós, olhe o nosso coração, nosso espírito, sonda o profundo de nossa alma, e nos ajude em todo o transcorrer dessa reunião, para que possamos vencer, para que possamos ser mais consagrados e mais santificados, para que possamos dar alegria à Senhora, ao Santo Irmão Aldo, por ver-nos unidos e obedientes aos Teus santos e sagrados ensinamentos. Por tudo, a nossa gratidão sincera, hoje e sempre, junto com os santos e os anjos. Amém. Vamos cantar o hino de número 1 intitulado Igreja Forte. Amém. Se desejarem, poderão se assentar. Vamos prosseguir cantando mais 4 hinos do nosso inário. 3 hinos, digo melhor. Primeiro tem o número 2. Esta igreja é do reino dos céus.
Amém. De número 3 do nosso inário. Igreja, esta igreja nasceu dos céus. Esta igreja nasceu dos céus, Jesus é seu fundador, e os anjos do seu poder nos guardam o seu amor. Estes anjos nos guardam, nos ajudam também, dão a nós sua vitória superior. Esta igreja nasceu dos céus, da força celestial. Esta igreja nasceu dos céus, ninguém a derrotará. Esta igreja nasceu dos céus, e aos céus ela voltará. Porque é santa, voltarás porque é pura, voltarás aos céus e voltarás. Esta igreja nasceu dos céus, e aos céus ela voltará. Amém. Na sequência de número 8 do nosso inário. Não nos vencerá jamais. Esta igreja é guardada por Jesus, pelos anjos do reino celestial, usando as armas de Cristo e da justiça, nós derrotamos todo o mal. Esta igreja é fiel e verdadeira, Santa Rosa está sempre a nos guardar. Por isso nunca fomos derrotados e não seremos jamais. Esta igreja é guardada por Jesus, pelos anjos do reino celestial, usando as armas de Cristo e da justiça, nós
Consolador do meu coração. Não quero mais saber. Lá eu vou encontrar anjos a cantar, também eu cantarei, pois com toda alegria, neste grande dia, a Deus contemplarei. Vou caminhando, vou para o céu. Eu vou encontrar anjos a cantar, também eu cantarei, pois com toda alegria, nesse grande dia, a Deus contemplarei. E por todo o caminho não irei sozinho, comigo vou levar com amor todo o coração contrito que aceita Jesus.
o meu Salvador. Vou caminhando, vou para o céu. E por todo o caminho não irei sozinho, comigo vou levar o amor. Todo coração contrito e aceitar Jesus, o meu Salvador. O caminho longo é, mas seguirei com fé, contente a caminhar, vivendo sempre em santidade, caminhando vou até no céu chegar. Vou caminhando, vou para o céu. O caminho longo é, mas seguirei com fé, contente a caminhar, vivendo sempre em santidade, caminhando vou até no céu chegar. Vou para o céu, vou para o céu, vou para o céu.
agora, irmãos, nós vamos passar para a parte da meditação. Irmãos, nós temos mensagens preciosas para nós. Eu estava sentado e me lembrando do que Jesus tinha prometido. Ele falou assim, que Ele nos daria outro Consolador. E Ele disse, esse Consolador, Ele me glorificará. E voltou a dizer, esse Consolador vos guiará em toda a verdade. Por que em toda a verdade? Ele disse depois, ele confirmou, ele não fez a pergunta, eu que estou perguntando, por que em toda a verdade? Mas ele mesmo disse, porque ele receberá de mim e vos anunciará o que há de vir. O que precisávamos conhecer, o que precisávamos entender, para poder, com qual objetivo? Jesus também enviou outro Consolador, para unir o povo no mesmo Espírito. Porque se o Consolador não viesse a esta terra, com todo o poder, a sabedoria, a unção, a virtude do Espírito de Deus, não seria possível manter um povo na terra fiel até o final da sua jornada. Porque faltaria o entendimento perfeito de todos os pontos de doutrina. Um ponto de doutrina, inclusive o nosso santo irmão Aldo, pregou muito, através do boletim, era a unidade espiritual do povo. É o que ele sempre pediu para nós, para que todos lutassem, se esforçassem, para possuir no coração e no espírito as mesmas qualidades. Porque ele disse, é o único jeito de vencer. Um povo na terra só pode vencer se ele for unido. É o mesmo de um exército que vai para a guerra, né? Fazendo uma analogia. Um exército, se ele for para a guerra, os seus soldados ali não estiver ligado ao seu comandante, e eles não fizerem o que o seu comandante, conforme a instrução que o seu comandante deu, fatalmente eles perdem a guerra. Fatalmente, eles perdem a guerra. No sentido espiritual é igual. No sentido espiritual, um povo só pode vencer as lutas na terra, principalmente a luta contra o pecado, se esse povo estiver unido. E unido quer dizer o quê? Um ajudando o outro. Ou seja, todos têm que ter as mesmas qualidades no espírito, como os anjos de Deus. Nenhum anjo na glória celestial possui qualidade diferente do outro. Por isso chama-se reino dos céus. Qualidades iguais no reino de Deus. Entre todos os santos e os anjos são semelhantes ao Pai Criador. E dominados pelo mesmo Espírito, pelo Espírito Santo de Deus. É um poder extraordinário que o Espírito de Deus exerce sobre todos os santos e os anjos na glória celestial. Esse mesmo Espírito faz com que todos sejam um corpo só. Veja como é extraordinário. Aí mas pode falar, mas um é profeta, o outro é apóstolo, um é um anjo pequenino, o outro é um anjo maior. Todos estão ligados no mesmo corpo, no mesmo Espírito. Esse é o objetivo da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo ao nos ensinar a verdade dos céus.
fazer com que a igreja seja semelhante aos anjos e aos santos de Deus. Todos, sem distinção, dos menores aos de maior idade. Nós precisamos ser iguais, ter as mesmas qualidades no Espírito. Perdão, amor, paciência, longanimidade, perseverança, misericórdia, caridade, que é o desejo que nós sentimos na alma de um ajudar o outro, e assim por diante. Então, esse é o objetivo que precisa ser alcançado com essa mensagem que nós temos nessa semana. Uma mensagem muito preciosa, rica em conteúdo, exemplos maravilhosos, que pode dar o entendimento a todos a respeito da nossa condição moral e espiritual. Eu vou ler para os irmãos entenderem. A importância e o valor da união. Prezados e amados irmãos apostólicos, na história de nossa igreja temos exemplos maravilhosos da importância e do valor da união, promovidos pela Santa Vó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, para ensinar, divulgar e alertar sobre a importância desta virtude tão essencial à vida com Deus e seus santos. Enquanto vivermos aqui nesta terra, estamos sujeitos e vulneráveis às dificuldades, aos dilemas da vida e às tentações. Mas as lutas e as dificuldades ficam mais fáceis de serem vencidas, suportadas e resolvidas, quando estamos unidos em um mesmo ideal, na mesma fé e no mesmo objetivo de servir, um ajudando o outro. Religião significa exatamente religar o homem a Deus, se unir novamente ao Criador, se reconciliar com o Pai, para que se possa cumprir em nós a sublime palavra do amado Senhor Jesus, registrada por São João no seu Evangelho, quando ele disse: para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, o és em mim, disse Jesus, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Este deve ser o objetivo da vida com Deus, em perfeita união e consagração, para que tenhamos a salvação. Por isso o Santo Irmão Aldo nos ensinou tanto da necessidade dessa sublime virtude. Segue resumidamente os esclarecimentos do estimado apóstolo São Paulo, em sua carta destinada aos apostólicos do seu tempo, os filipenses, a igreja de Filipenses, quando ele disse: por estarem unidos com Cristo, disse São Paulo, vocês são fortes, o amor dele os anima, e vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então peço, disse São Paulo, que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia, tendo um mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada, disse São Paulo, por interesse pessoal ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês, diz São Paulo, o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou usurpar ser igual a Deus. Pelo contrário, ele deixou tudo o que já era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. Esta bela instrução do amado apóstolo São Paulo sobre a união
nos ensina a estarmos unidos a Jesus e hoje também à Virgem Maria Santíssima, à Santa Avó Rosa e ao Santo Profeta Irmão Aldo, que em tudo foram grandes exemplos de união. Por isso, devemos ser unidos uns aos outros, vivendo em harmonia, fortes e unidos de corpo, alma e espírito, sempre buscando em primeiro lugar o interesse coletivo da igreja e não apenas o nosso próprio interesse. O corpo humano é um perfeito exemplo de união de órgãos, com suas funções e objetivos, junto ao espírito concedido por Deus, proporciona a razão, a consciência e a capacidade de vida material, conforme idealizada por Deus, Pai, para seus filhos e, consequentemente, a grande herança de quando completar sua missão nesta terra, o Espírito se unir à glória celeste. O próprio casamento é a união do homem e da mulher, cumprindo a profecia de Gênesis, confirmada por Jesus no seu Evangelho, quando ele disse: "E deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à mulher, e os dois serão uma só carne." Ou seja, uma só vida, uma só pessoa, um só espírito. Na música, a união das notas musicais forma as mais lindas melodias e canções que até no reino dos céus louvam a Deus e os seus santos, e aqui na terra, além de também ser um tributo de louvor e glorificação, alegra e emociona o nosso coração. A união é a base da harmonia, da sustentabilidade, da procriação, da perenidade e da eternidade. Por isso é que ela é ensinada desde o princípio, mostrando que até no início da criação, descrita em Gênesis, Deus não estava sozinho, mas unido ao seu Filho e aos seus anjos, e por isso disse, naquele momento de união da criação humana: "Façamos o homem à nossa imagem e semelhança." E quando o homem passou ao uso definitivo da razão, saindo da sua fase de inocência, disse Deus novamente ao seu Filho e aos seus anjos: "Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal." Portanto, o homem é responsável pelos seus atos e escolhas, conforme seu livre-arbítrio, e sujeito à lei eterna e imutável de Deus, que, num gesto de amor, nos deixa plantar o que quisermos, mas, na sua justiça, nos deixa colhermos tudo o que plantamos. Outro grande e valoroso exemplo de união é a Santa Comunhão, instituída por nosso amado Jesus, para unir, em sua época, seus discípulos, porque ele sabia que sua missão estava prestes a se encerrar, e eles precisavam daquele alimento santo para não se dispersar e lembrarem sempre do Divino Mestre. Por isso ele disse: "Fazei isto em minha memória." Atualmente, Nosso Senhor instituiu a Santa Comunhão em nossa igreja para nos unir ainda mais a Ele, através dos elementos eucarísticos, que após ungidos pelo próprio Jesus, passam a ter as virtudes preciosas do seu corpo e do seu sangue, para que possamos estar ligados a Ele, ou seja, unidos a Ele, se lembrando do seu sacrifício, de sua ressurreição, de sua segunda vinda e principalmente dos seus ensinos preciosos, registrados no Evangelho do Reino dos Céus. É neste propósito precioso de fé que pedimos a união dos nossos pastores e obreiros desta Igreja Apostólica, para que promovam a verdadeira fé que nos foi ensinada por Jesus, através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, em mensagens edificantes de ânimo. Sejamos verdadeiros discípulos desta igreja, sendo exemplos de vida, de fé, de perseverança, de humildade, de mansidão,
de confiança, de compreensão, de amor e de caridade, como o Senhor Jesus nos ensinou. E que suas mensagens sejam o bálsamo, tão esperado por essa Irmandade Apostólica e por todos aqueles que nos seguem via internet ou através do programa A Hora Milagrosa. Aos regentes, músicos e coristas, pedimos que sejam também unidos em seu ministério, somando sempre suas aptidões e dons individuais para darem o brilho às nossas reuniões, com mensagens cantadas em louvores de gratidão e glorificação de todo o povo apostólico ao nosso Deus e seus santos. Respeitem uns aos outros, pois formamos uma grande irmandade. Exerçam seu ministério com amor, respeitando as nossas reuniões e o trabalho do pastor, se posicionando como parte integrante do ministério de nossa igreja. Lembre-se que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo sempre nos pediram a verdadeira união da direção, do ministério, dos obreiros, dos regentes, dos músicos e coristas, dos fiéis, dos ouvintes do programa Hora Milagrosa e daqueles que ainda vierem a esta igreja conhecer e viver esta fé. Pois se cumpre a palavra de Jesus e haverá um só rebanho e um só pastor. E assim, nesta Santa Igreja Apostólica, com os ensinos e orientações que Jesus nos deu, através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, e com a bênção e proteção da Virgem Maria Santíssima, possamos cumprir a verdadeira vida que Deus idealizou às suas criaturas aqui nesta terra. E depois desta vida, possamos continuar em união eterna lá nos céus, para sempre com Deus e seus santos e anjos no corpo celestial. Tudo isso é fruto do amor, da criação, da união, de mistérios do Criador, nosso Deus, que quer unir a Ele e aos seus santos e anjos para toda a eternidade. Aí está, irmãos, uma mensagem muito linda, também desse final de semana para o coração do nosso povo. Porque, como os irmãos perceberam, tem um objetivo muito sincero, de unir a cada um de nós, de fazer com que não haja briga, não haja desentendimento, não haja política, entre nós, na família, nos lares, onde quer que estejamos, haja a paz, haja a alegria, a felicidade, a mansidão, a caridade, a bondade, a firmeza de ânimo, entre todos os corações, para que nós possamos vencer juntos. A Santa Avó Rosa deu um exemplo muito importante na sua época. Ela pegou vários pastores que estavam presentes na reunião e ela pegou um graveto e deu para um. Ele falou, quebra. Aí ele foi, pá, quebrou. Um graveto. Pegou dois, com um pouco mais de dificuldade, mas quebrou. 3, depois ela amarrou um fechinho, vários gravetos unidos, aí deu na mão de cada um, falou assim, agora quebra. E eles tentaram. Fizeram toda a força para tentar quebrar. Não conseguiram. Observem quão forte nós podemos ser ainda mais se nós soubermos ser amigos verdadeiros uns dos outros. Quantas lutas nós poderemos vencer se nós soubermos nos entender, desde dentro do lar, na família, e trazer para dentro da igreja essa mesma união. O mundo vai passar por várias transformações. A luta vai se intensificar ainda mais. A igreja também não ficará privada dessas lutas.
Mas o grande diferencial, quando essas lutas vierem, será a união do povo. Quem tiver unido, verdadeiramente, corpo, alma e espírito, nos mesmos ideais, vai continuar aqui. Quem não souber dar valor ao que estão aprendendo, fatalmente vão cair do barco. Os irmãos do coral ainda cantou ontem. No barco seguro. É nesse barco que nós estamos. Num mar tenebroso. Porque o inimigo luta incessantemente para dividir os corações. Inclusive as famílias. Ele tem conseguido esfacelar muitas. E infelizmente até dentro da igreja. Entre o nosso povo. Infelizmente. Então nós precisamos observar e mudar, muitas vezes a maneira de pensar, de agir, de tratar o semelhante, de não querer impor a nossa opinião na vida dos outros, de não querer que os outros sejam igual a nós, de não querer que alguém faça o que nós estamos mandando, e fazer obrigado aquilo, de não ver as pessoas, muitas vezes dentro do lar, tem suas fraquezas, o marido tem sua fraqueza, a esposa tem sua fraqueza, tem suas lutas, a esposa tem seus dias em que os seus hormônios ficam à flor da pele e ela fica mais irritada, mais com o temperamento desestabilizado um pouco. E o esposo, ele tem que entender isso. Ele tem que fazer a sua parte para cooperar e ajudar com a esposa. Porque senão dá desunião. E o que o inimigo mais gosta é de ver o espírito dividido. Porque ali ele encontra uma brecha para entrar. E quando ele entra, é grande a ruína daquela casa, como está escrito. Entre o povo, a irmandade, o ministério, é a mesma coisa. Nós não podemos querer impor ao outro que ele faça aquilo que a gente está querendo que a outra pessoa faça. Que ele faça daquele jeito que eu estou acostumado a fazer. Por quê? Cada um tem o seu jeito. Cada um tem o seu dom. Cada um tem sua cultura familiar. Então cada um tem a sua maneira de ser. Nós não podemos querer que os outros sejam igual a nós. Porque senão dá desentendimento. Porque a pessoa vai falar assim, não, mas eu sou assim, eu só sei fazer desse jeito. Não, mas tem que ser desse. E às vezes não vai. Tem pessoa que não vai. Então nós temos que entender, muitas vezes, a fraqueza da outra pessoa, a deficiência da outra pessoa. Às vezes a falta de habilidade de uma outra pessoa. Isso é importantíssimo para que haja uma unidade de espírito entre todos nós. Para que não haja briga, para que não haja política. Política é aquele, um quer de um jeito, o outro quer de outro. E aí não chega no entendimento. Por quê? Um quer impor a sua ideia, o outro quer impor a sua ideia e fica aquela rixa, aquela política. Isso é errado. Então um cede para ver como é que vai ficar. Se der errado aquele jeito, faz do jeito do outro. E pronto. Entenderam? Como é fácil? É o caminho mais certo, irmãos. É o caminho mais certo. Não tem um terceiro caminho. Só existem dois caminhos. Não tem um terceiro. Então, se a gente viver dessa forma, dessa maneira,
tudo vai bem na nossa vida. Mesmo que venha a luta, porque nós estamos no mundo ainda, obviamente vem os problemas, vem as dificuldades, às vezes o peso da idade começa a pender, às vezes fica desempregado, às vezes uma enfermidade, e assim por diante. Mas estando com Deus, ligado a Deus, a Jesus, como o apóstolo mostrou aqui, se nós fazermos a vontade dele, nós estamos ligados a ele. Então ele nos ajuda a vencer com mais facilidade. Porque imagina ajudar uma família, uma pessoa que ela é teimosa, que ela é orgulhosa, não quer mudar, não quer fazer o que é certo. Como que Deus vai ajudar? Às vezes, existe caso de Deus querer, por exemplo, uma pessoa está enferma, Deus quer levar. Então ele fala para Santa Avó Rosa, recolhe, busca o espírito daquela pessoa para vir morar com a gente aqui nos céus. Às vezes a pessoa é teimosa. Às vezes os parentes são teimosos e não aceita a perda daquele ente querido. Às vezes a própria pessoa não aceita deixar os familiares e assim por diante. Então fica preso àquela situação e às vezes sofre mais. Sofre mais. Fica difícil da Santa Avó Rosa ajudar. Às vezes a Santa Avó quer curar, para deixar mais uns dias ali na terra, vivendo. Mas às vezes a pessoa não colabora, não ajuda a Santa Avó Rosa. E ela vai fazer o quê? Às vezes a pessoa não está nem preparada, totalmente espiritualmente, para entrar na glória celestial. Existe casos que ela tem que levar para o descanso. Então, irmãos, se nós estivermos ligados a Jesus, a Virgem Maria, a Santa Avó Rosa, ou Santo Irmão Aldo, tudo se torna mais fácil. Em todo o trabalho, se nós formos humildes para sermos submissos a eles, deixar que eles haja através de nós, tudo vai bem, tudo vai mais fácil. O trabalho do ministério, seja de pastor, de corista, de obreiros, tudo vai mais fácil. Às vezes, vejam como é importante a unidade de espírito. Às vezes, por exemplo, tem uma criança bagunçando. Se a diaconisa ou o obreiro for sábio, deixar que a Santa Avó Rosa esteja ali dominando o seu coração e o seu espírito, ele não vai chegar numa criança e vai brigar com a criança. Nem o pai, nem a mãe. Vai exortar a criança, vai xingar a criança, vai expressar raiva à criança. Não. O que ele vai fazer se ele deixar a Santa Avó Rosa agir? Vai agir com amor. Vai tentar cativar a criança para que ela se acalme. Vejam o nosso trabalho, como é importante. Em todos os sentidos. Assim é no trabalho do coral, na escolha de um hino, ao tocar, ao cantar. Às vezes nós percebemos que, não estou dizendo aqui, em vários lugares, em várias situações. Às vezes a gente vê que a pessoa vai fazer um solo, vai cantar, e força a situação. Começa a querer mudar a voz, mudar o hino, e assim por diante. A gente percebe. Então nós vemos que a pessoa está fazendo para preencher o seu ego. E não para glorificar a Deus e para ajudar o povo. Nessa igreja, tudo é de conformidade à vontade divina. Irmãos, muitos estiveram aqui
Não estão mais. Muitos não estão mais. Porque quiseram impor a sua própria vontade. Então, em nome da Santa Vó Rosa e do Santo Romualdo, nós procuramos esclarecer esses pontos de doutrina ao coração do nosso povo, para que a Santa Vó Rosa e o Santo Romualdo alcancem esse objetivo em toda a Irmandade, fazer com que nós todos sejamos sempre unidos uns aos outros. Que a Santa Vó Rosa e o Santo Romualdo, junto com a Maria Santíssima, em nome de Jesus e de Deus nosso Pai, abençoe a todos. Amém.
irmãos, eu agradeço muito a presença dos irmãos, também o respeito, o silêncio e a reverência que mantiveram em todo o transcorrer da reunião. Agradeço todo o corpo ministerial, os obreiros, pastores, diáconos, diaconisas, também coristas, músicos e regentes, pela atuação do ministério de todos. E agradeço também aos que estão nos assistindo através da internet. Possivelmente, alguns não puderam vir, outros estão distante daqui, outros já estiveram na reunião da sua cidade. Que a Santa Avó Rosa também os abençoe e os ajude grandemente. Agora eu vou orar em favor de todos. Peço a gentileza de estar sentados, se possível, se coloquem em pé para orarmos e finalizarmos a nossa reunião. Com a reverência necessária, eu irei orar. Glorioso Deus, Santíssimo e Eterno Pai Celestial, nós te adoramos, ó Pai, te glorificamos grandemente o teu nome bendito, porque o Senhor é um Deus poderosíssimo e tem manifestado esse poder através de todos os tempos. Levantado na terra profetas, antes patriarcas, e trouxe a nós Jesus através de uma santa serva, Virgem Maria Santíssima. Também levantou os apóstolos, braço direito de Jesus. E hoje, nesses dias, o Senhor nos deu a Santa Avó Rosa como o Espírito Consolador da promessa de Jesus. E o nosso santo e querido irmão Aldo, como nosso soberano pastor, também da promessa de Jesus. Tudo o Senhor tem feito, Pai, por essa humanidade, para unir os corações, para salvar, para libertar, para tirar a impureza que o poder das trevas colocou no coração da maior parte da criatura humana. Mas o Senhor não descansa. O Senhor luta incessantemente para se encontrar oportunidade nos corações bons e humildes. O Senhor entra e purifica o coração do ser humano. Nós aqui estamos, ó Pai, como frutos desse amor, desse poder que o Senhor exerce nesta terra, através dessa Santa Igreja Apostólica. Nós te agradecemos por termos sido chamados para fazer parte do rebanho do Senhor, por termos em nosso coração as tuas qualidades que nos enobrece, que nos dignifica, que nos torna felizes, bem-aventurados, prósperos em todo o nosso viver e vitoriosos sobre toda e qualquer luta que surja diante de nós. Também adoramos ao teu Espírito Santíssimo, que é a fonte de sabedoria, que é a fonte de poder, e que tem esse poder de unificar a igreja, de fazer com que todos possam se tornar um só corpo, corpo de Cristo e do Consolador nesta terra. Também adoramos a Ti, Jesus, nosso Senhor e Salvador, a Senhora Mãe Maria Santíssima, a Senhora Santa Avó Rosa, nosso Consolador, a Senhor Santo Irmão Aldo, e a todo o poder celestial, recebam e aceitem também a nossa sincera adoração, a nossa glorificação aos teus nomes benditos, porque representam o nosso próprio Deus. E também a nossa gratidão pela luta que empreende contra as forças do mal, para nos defender, defender a nossa fé, defender a nossa integridade física e espiritual. Nessa hora santa e bendita, Avó Rosa, eu entrego em tuas santas mãos esses irmãos que estão nesta reunião, os que não puderam vir por um motivo justo, os internautas, os ouvintes do programa Hora Milagrosa, os que estão distante de nós, que às vezes não têm o acesso às nossas reuniões, e às vezes até com grande dificuldade aos nossos programas. Leve a tua paz a todos, Santa Avó Rosa. Abençoe a todos, unja o espírito de todos, para que neles hajam virtudes suficientes para se unirem, para vencerem o pecado e as tentações, e as lutas de cada dia.
Entregue em tuas santas mãos os pedidos que foram colocados nessa caixinha de oração. Sei que a senhora já tomou conhecimento de cada um deles, mas eu intercedo por eles nessa hora, pedindo diante das senhoras, do Senhor Primaz, que os ajude, console e conforte esses corações. Ajudem eles a vencerem as dificuldades, a solucionar os problemas da vida, a cura de enfermidades, se for a hora de receber um milagre, se for de justiça, se for também a vontade de Deus, que o corpo continue a lutar na terra, se for o caso. Ajude a todos, interceda por todos eles, diante do poder celestial do nosso Deus. Abençoe o pão de cada dia dos teus filhos, o trabalho que é de onde eles tiram o sustento, os salários para que tenham vida organizada, os negócios, desde que seja com justiça e com honestidade, que haja prosperidade. Abençoe as lavouras, os animais que seus filhos têm para vender e ganhar o seu pão de cada dia. Ajude a todos, ó Santa Avó Rosa, para que haja paz perene nos lares, para que o esposo seja amigo da esposa, a esposa amiga do esposo, e ambos possam vencer juntos as diferenças, as dificuldades, e que eles possam ser fortes diante de toda e qualquer luta. Que os que têm os seus filhos, ajude os filhos, sejam um exemplo para os filhos. Tenham sábios conselhos aos filhos. Dê inspiração, principalmente às mães, para que tenham sabedoria divina, para poder passar aos filhos, educar aos filhos, com todo o amor e com todo o carinho. Ajude a todos, Santa Avó Rosa, todo o corpo ministerial, para que sejamos unidos e fortes, e defendemos o nome dessa igreja, da senhora, do Santo Irmão Aldo, como santos enviados de Deus, para os dias presentes, para esta humanidade carente da graça divina. Prezados e estimados irmãos, para que assim seja, recebamos nessa hora a bênção do nosso Deus bendito, na comunhão do Teu Espírito Santíssimo, a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo, da Mãe Maria Santíssima, a bênção da Santa Avó Rosa, nosso Consolador, e do nosso Santo Profeta Irmão Aldo, recaia sobre todos nós, todas as nossas igrejas, nossas congregações, o ministério, toda a nossa irmandade, e também parentes, colegas e amigos, se for possível alcançá-los. Que tudo seja para a honra e glória de todo o poder celestial do nosso Deus, e também para a felicidade, a paz e a vitória de cada um de nós. Por tudo, a nossa gratidão aos céus, por terem nos permitido participar de mais uma santa reunião. Amém. Paz do Senhor a todos, um bom descanso e até uma próxima vez, se Deus permitir.